Terminou nesta segunda-feira o prazo de validade da medida provisória que regulamentava algumas questões da nova lei trabalhista, em vigor desde novembro do ano passado. O advogado Ivan Barbosa conversou com nossa equipe de reportagem e explicou o que acontece agora. Basicamente, essa medida provisória foi uma negociação entre o governo e o Congresso para a aprovação da própria reforma trabalhista, como de fato fez, regulamentando alguns pontos, abrandando alguns pontos também da reforma, no sentido de atender algumas reivindicações dos senadores. O que aconteceu agora, então, é que essa medida provisória, após ter sido editada, ela não foi votada no Congresso e, em razão disso, usando a expressão, né, que tem que ser usada, ela caducou, ela perdeu aí a sua validade porque ela não foi convertida em lei. A reforma trabalhista, a Lei 13.467, que volta a valer na sua inteireza, independentemente de qualquer regulamentação. A medida provisória tratava pontos polêmicos como contrato intermitente, negociação coletiva, jornada 12 por 36, contribuição provisória e atividade insalubre por gestantes e lactantes. Com sua queda, voltam a valer as regras anteriores, esclareceu Ivan. As coisas que a MP regulava era, por exemplo, o trabalho intermitente, uma novidade, né, no nosso ordenamento, a regulamentação do trabalho intermitente. A MP vinha, então, regulamentava esse trabalho intermitente e uma das questões principais era proibir, vedar que o empregador demitisse um empregado de jornada normal para logo em seguida recontratá-lo como intermitente. Completamente a reforma trabalhista, em tudo que ela trazia nos termos da Lei 13.467. Eu volto a frisar, eu falei aqui do trabalho intermitente, mas havia outras questões, por exemplo, o trabalho da grávida em local insalubre, de um atestado médico. Nós teríamos ainda a questão da jornada 12 por 36, que a reforma permite essa jornada 12 por 36 por negociação individual entre o empregado e o seu patrão. Uma outra questão muito polêmica da reforma é a questão da indenização por dano moral, que era fixada com base no salário, foi tarifada com base no salário do empregado. Além do dano moral da jornada, que eu já falei, né, das grávidas e do trabalho intermitente, nós tínhamos ainda a questão do autônomo, né, aquele trabalhador que não se vincula de forma subordinada ao empregador, e a reforma diz que se ele fizer um contrato escrito, não há possibilidade de caracterização de vínculo de emprego. O advogado também falou sobre a questão dos contratos firmados na vigência da medida provisória. Os que virão a partir de agora, né? Porque os contratos que foram firmados na vigência observaram uma regulamentação, de certa forma, mais branda. Então, não houve prejuízo para ninguém e a tendência é que eles continuem vigorando dessa forma, até porque foram firmados dessa maneira. Agora, para os novos contratos é que fica esse limbo jurídico, no sentido de saber se eu posso usar, né, as mesmas regras da medida provisória ou se eu vou aplicar na inteireza ou na sua crueza, vamos dizer assim, a Lei 13.467. Então, me parece que os contratos que foram firmados na vigência. Por fim, Ivan ressaltou que a caducidade da medida provisória demonstra as falhas da reforma trabalhista no tocante à rapidez com que foi aprovada. É o que eu tenho sempre dito, né, em algumas conversas lá com os alunos, na faculdade inclusive, que o grande problema dessa reforma é esse caráter assodado, né, essa rapidez com que ela foi aprovada e a falta, né, de pensar melhor sobre aquilo que deveria ser modificado, gerando problemas desse tipo, né, que nós estamos presenciando agora, uma falta, né, de apoio político para aprovação, o que seria o mínimo, a regulamentação dessa reforma.